Sejam todos muito bem-vindos ao programa Checkmate de hoje. E o programa é sobre isso, é sobre empreendedorismo, sobre vitórias, derrotas, sobre aprendizado, sobre passar aprendizado para frente, né? O meu convidado de hoje, por exemplo, ele tem um nome, mas o sobrenome dele eu vou aprender agora aqui no ar com ele, né? Seja bem-vindo, Vinícius Zampieron. Zamperon. Tá bom. Não, tá bom não, temos que acertar. É Zampieron. Zampieron. São dois nomes, então. Não, é Zampieron. Só que é que normalmente tem o I e o E junto ali, né? Então o pessoal fala Zampieron, né? Mas é Zampieron. E tu tem algum apelido? Tem um de infância, né? Que é Titos. Ninguém me chama por ele mais. E Vini. Então vamos de Vini, então. Vini. Se eu tiver que botar Zampiron, vou me atrapalhar. Mas onde é que vem Zampiron? Agora ficou Zampiron é do interior da Itália, lá de cima, lá na região. É uma sigla, pelo menos quando o pessoal de lá da Itália, eu fui lá pesquisar minha família. Foi de Itália? Fui lá pesquisar, entender e conheci alguns, né? Mas é tipo alguma coisa relacionada a pedras. Inclusive a minha família, aqui do Rio Grande do Sul, trabalha com pedras, né? Que é Zampiron Pedras ali do Paraí. Mas nós não, meu pai não trabalhava com pedras. Não trabalhava com pedras, nem pedras raras, nada. Zero. Saiu de eletrônica. Vini, a gente tava trocando uma ideia aqui. Antes de falar do teu grande case hoje que tu tá à frente, que é a V4 aqui no Rio Grande do Sul, a gente tava trocando uma ideia, eu não sabia, tá? Certo. Eu não sabia. Tu foi proprietário, ou uma família proprietária, numa das marcas mais consolidadas do Rio Grande do Sul, no plug, no som, na flechinha da... O slogan era mais de 55 mil itens à sua disposição. E tinha mais de 55 mil itens? Tinha, cara. Tinha bem mais, na verdade. O que acontece? Todo item... Vamos lá. Severo Roth. Cara, todo mundo conhece Severo Roth. Não tem como não conhecer. Aqui em Porto Alegre é muito forte. A gente brinca que a marca era muito maior do que a própria empresa, né? E a gente investiu muito em mídia, né? A empresa sempre foi muito... A gente sempre teve muito esse... Meu pai faleceu cedo, infelizmente, né? Logo a família ficou à frente ali. Eu muito jovem, mas logo também cedo assumi o negócio. E a gente sempre teve muito essa prática de investir em mídia. A gente acreditava muito nisso e deu certo, né? Chegou a fazer uma pesquisa de mercado, num período lá que a gente fez, que a cada 10 pessoas compradoras, 8 conheciam a marca. Então a marca ainda é forte, mas o mercado mudou, né? Hoje tem internet, tem muitas coisas, né? Mas quem é da geração ali... Quem nasceu até 1990, 95 ali, todos estes... eu acho que até os anos 2000, né, Vini? Não sei se pegou, cara. Porque daí o cara já estava na internet, eu acho. Esse cara não, 2002 internet. Então... Não, mas eu digo que o cara nasceu em 90. Ah, tá. Né? Aí eu acho que ainda... Mas vocês tinham uma chamada muito forte, acho que no Teledomingo. Não, mais forte mesmo era de manhã cedo na RBS. Na Gaúcha. Na Gaúcha. Na Gaúcha. Esse era o programa, acho que do Macedo ali. Por muitos anos a gente investiu muito no programa da manhã ali. O cara que tá preocupado com a obra, que tá preocupado com... O cara acorda de manhã, né? Só que aquela coisa, a gente era referência onde? Quebrou tua jarra da cafeteira. Onde é que eu vou buscar? Severo Roth. Meu liquidificador quebrou a jarra. Pô, liga Severo Roth. Só que nós tinha ferragem, então ele era inúmeros setores, iluminação, telefonia, alarme, câmera, né, cara... E tudo, né? Aquela espuma ali do estúdio, telão de LED, violão, cara... Sim, teclado. Tudo, cara, tudo. Era muita coisa. Ainda tem muita coisa, a empresa ainda é muito forte aqui em Porto Alegre, mas o mercado mudou, né? O mercado, a referência antigamente, né, do público era, cara, não tenho, eu vou na Severo. Porque nós tínhamos, né? Só que hoje tem Mercado Livre, então tu tem acessos que no passado tu não tinha, né? E como é que tu consegue, em algum momento vocês viram que iam virar essa chave? Então, justamente, perfeito. Acho que é uma baita introdução do que e o porquê eu faço o que eu faço hoje. Chegou um momento, né, em que, minha mãe, meu irmão, todos no negócio, meu tio no negócio, e o que aconteceu? Eu pensei, acho que o ideal é ser digital, porque é isso que está caminhando para isso. Nós estamos falando lá de 2008, 2009. E eu já sentia que o mercado tinha que ser digitalizado. Esse é o mercado que ia acontecer. Só que a gente patinou. A gente investiu bastante como empresa no digital, só que não sempre assim. Eu botava tudo na mão de alguém, sabe? Sim, terceirizava. Cara, ou quadrilizava. Faz tudo pra mim aí, sabe? E nunca funcionou assim, né?
Por quê? Porque muita gente do mercado digital, nesse período, não entendia muito do mercado digital. Então, era muito complexo de tu, como média empresa, encontrar um profissional sério nessa área. E segue sendo assim, tá? E aí eu pensei, olha que loucura. Cara, eu fui numa palestra... Não tem roteiro, vai embora. Vamos lá. Vai embora. Eu fui numa palestra, cara, no Rio de Janeiro, que na época ele tava estourado, tá? Eu não sei como é que ele tá hoje, né? Que é do cara do X lá, poxa vida, como é que é o nome dele? X. É, o cara bilionário brasileiro que chegou em primeiro. Ah, o Eike Batista. Eike Batista. Foi uma palestra do Eike Batista. E ele falou lá no Rio de Janeiro, isso foi em 2010. No auge do Eike Batista. 2012. Auge, Ele falou bem assim, cara, tu quer ganhar dinheiro? Ele falou, botou no palco assim, tu quer ganhar dinheiro? Tu faz uma coisa que tá mal feita, tu faz bem feito. Não precisa inventar nada. Melhora que tu tá sempre feito. E, cara, isso ficou na minha cabeça. E eu fiquei lá dentro da empresa e tal. Daí a CyberRoad foi uma escola pra mim. Fiquei muito tempo lá. Varejo, dia a dia. 3 mil pessoas entrando por dia. Não tinha 3 mil bonecos naquela... 3 mil clientes entrando por dia na loja. 1.100, 1.200 tickets tirados. Então era 30% de conversão ali, né? Cara, era muita gente. Ali no Alberto Bins, aquela ali, né? Hoje tem mais de tem 5 lojas hoje. Mas... Era um formigueiro. E a loja era dividida entre elas, né? Eram setores, tinha vários setores. Tinha informática. Lembra que era assim? Então era tipo bem parecida, mesma escola. E aí, cara, e as coisas era uma escola pra mim aquilo ali. Era muito item, era muito setor, era muita gente. Na minha época chegou a ter 200 colaboradores. Então era muito grande, né? E não tinha internet. Então a solução era tu encontrar lá. Eu fui nessa palestra, o cara falou isso aí. E aí, com o tempo, empresa familiar, né? Então, as divisões de trabalho começaram a se bater. Eu falei, cara, eu quero pro digital, eu quero pro digital, eu quero pro digital. E talvez todos ali que estavam comigo na época, não entendiam tanto isso, né? Era um pouco distante. Dizia que tava viajando, né? Tipo isso. Mas é isso aí. Falando isso, tá viajando. Quando a gente fez o programa 24 horas também, a gente falou que o futuro era a comunicação digital. Nunca vão competir com os grandes veículos. Cara, a gente engoliu todos. É isso aí. Entende? Porque tu consegue ver uma carência e a informação é muito rápida. As pessoas querem coisa rápida. Não querem criar teorias da comunicação. E é o mesmo caso com o varejo, né? As pessoas não queriam pegar o carro. Às vezes na Alberto Bins, por exemplo, é complicado estacionar. Então o nosso público era muito pessoas que eram ou do centro, ou que vinham de ônibus, ou que às vezes faziam viagens para vir comprar soluções que tinham. Só que daí eu pensei, cara, mas as pessoas estão buscando coisas mais rápidas. E claro, na época a gente surfava uma onda ainda porque muito maior, porque tu comprava uma coisa no Mercado Livre e um tijolo, né? Tinha isso, tinha aquela insegurança. Comprava um play, via um tênis velho, uma coisa tinha assim. Uma insegurança, né? Tinha uma insegurança. Só que quando começou a ter segurança, falei, cara, a gente tem que estar envolvido aqui. E eu acho que a gente tinha pensamentos distintos, sabe? E tudo bem, acho que faz parte. Uma empresa familiar e com todo o direito, todo mundo pode pensar diferente, né? Faturava quanto no mês, Vini? Severo chegou a faturar, acho que 3 milhões por mês, por aí. E isso todo o grupo, coisinhas, né? Coisinha, ticket médio de 80 a 100 reais. Era bem isso, era fluxo. Então, o raciocínio era diferente um do outro. E eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que tentar a minha, entendeu? Foi um pouco assim, sabe? E aí nisso, cara, quando eu saí, eu falei, pô, tô com aquele negócio todo, né? Com o nosso Elon Musk brasileiro, né? O Eike Batista, né? E eu saí com esse raciocínio. Saí com o raciocínio de montar alguma coisa melhor. O que eu vi? Como a minha empresa tinha inúmeras contratadas, inúmeros serviços contratados, tinha facilities para a parte de limpeza, de portaria ali, que tinham seguranças da loja. Eu tinha empresa de DNA, que é a DNA RH, que era uma empresa por muitos anos me ajudou muito a Mari, né? Que era de terceirização da minha parte de RH, de contratação. Falei, cara, o que eu não tô feliz, né? Que eu posso fazer melhor? Então eu procurei isso. Daí eu vi, cara, o pior que eu tenho aqui dentro, coisa que eu mais tenho dificuldade, cara, é de encontrar uma empresa séria nessa parte de marketing, sabe? Porque as boas, e existiam inúmeras, eram muito caras para mim. Elas atendiam muito bem as grandes empresas. Mas empresas médias, que não era o meu caso ali, era pesado para mim pagar uma muito boa, e as que tinha era complexo de encontrar uma empresa séria. Complexo, mas eu não tinha, tá? Sim. Falei, cara, talvez aqui se eu né? Tinha os aventureiros, né? Tinha os aventureiros. E aí se eu encontrar e tal, nisso, entramos já na empresa que hoje estou. Tinha um guri, né? Um guri pra mim, eu sou guri ainda, mas um mais jovem ainda, né? Acho que ele deve ser de 95, 96, eu nasci em 90. Lá em Canoas,
cara, montando um negócio que parecia bem disruptivo, que era a V4 Company. E aí meu amigo e colega de CDL, né, sempre participei, sou muito ativo na CDL Porto Alegre, meu amigo e colega de CDL, o Fabiano, ele falou assim, Vini, quem sabe dá uma olhada comigo, vamos lá olhar, vamos conhecer. Vai se rolê lá. Cara, eu sou muito que nem tu, assim, cara, vambora. Peguei o carro, eu e ele, foi lá em Canoas, eu quero conhecer o guri, né? Daí chegamos lá, era um escritório de 50, 60, 70 metros quadrados no máximo. Cara, com 30 bonecos, barulheira, parecia eu, cara, mas que isso aqui tá legal, gostei, vamos ver. Aí sentei com ele na sala. De novo, né? Tá. Vai dessa. Com os tiozinhos que vem de joelho. É isso aí. E eu, cara do céu, isso aqui, tudo guri novo, tudo gente nova. E aí eu, cara, isso aqui é diferente, pelo menos diferente, né? Talvez seja. Quando eu sentei com ele na sala de reunião, ele já estava no modelo, até então ele era sozinho. Logo que eu cheguei ali, ele já estava nesse modelo novo da V4, que hoje é o atual, que era de vender franquias. Né? Era um negócio de vender franquias. Ele queria escalar, na legislação brasileira não era tão simples de escalar botando escritório, sócio, muita complexidade. Ele falou, cara, qual é o jeito mais rápido? Cara, vendendo franquia. E aí eu fui lá para comprar uma franquia. E já tinha, eu acho, na época, umas 20 franquias, eu acho. E aí eu falei, cara, mas além disso, perguntei no olho dele assim, falei, cara, como é que eu faço para ser sócio? Se porventura o negócio der certo e a gente achar interessante sentar. Ele falou, cara, o que eu mais quero é isso. Ele falou para mim. O que eu mais quero é que vocês cresçam, sejam gigantes e a gente seja sócio. Porque sozinho eu não vou ser uma baleia. Eu vou ser uma sardinhona, vou ser uma sardinha grande. Mas se eu tiver 1000 franquias, nós vamos ser uma baleia. E a gente vai estar muito mais protegido a nível de mercado. E aquilo ali fechou comigo, cara. Aquilo ali fechou comigo. Desafio. Apertei a mão dele na hora. Comprei ele na hora, eu e o Fabiano. E aí crescemos, cara. O negócio explodiu, daí logo veio a pandemia. Pandemia, todo mundo quis se digitalizar. A nível de negócio. Eu tenho uma filosofia que na pandemia também foi a nossa primeira grande virada. A gente teve 2 grandes viradas, uma na pandemia e uma na enchente, tá? A pandemia, até tem um desenho que passa aqui na TV que é os Jacksons. Sim. A pandemia, ela conseguiu antecipar os Jacksons. Porque eu não acredito que se não tivesse a pandemia a nível global, nós não teríamos dado esse salto digital que a gente deu Avançou demais. Em 2 anos, entende? Muito Porque rápido. fica em casa, faça live, o trabalho de dados teve que ser mais rápido, o trabalho de entrega teve que ser muito mais rápido, as pessoas não podiam sair de casa, não podiam gastar, sabe? Se tornou um pouco mais democrático essa questão do digital de ter pluralizado, assim, tipo, Perfeito. Vamos antecipar os movimentos, tem relógios smarts hoje, tudo isso pode ter certeza que foi um cara na pandemia que tava pensando, entendeu? Sem sombra de dúvida. Eu acho que avançou, sei lá. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo. Deve ter algum estudo disso, né? Mas avançou muito. O que a gente tinha avançou tipo 10 anos no mínimo. E Antecipou, aí, né? Muito antecipou isso. Antecipou porque, cara, aí deu um boom na nossa empresa. Porque a gente tinha lá na época, estamos falando disso aí em março de 2020, provavelmente nós devia ter em torno de, acho que a nível de rede toda ali, em torno de no máximo 500 clientes. No máximo, estourando. Já era uma grande agência, já era uma grande empresa de marketing, né? Só que o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com o tailor-made, assim, com o que era necessário para o cliente. A gente sempre acreditou muito. Cara, vamos ouvir o cliente. O que tu precisa? Qual é a ponta, né? O que tu precisa? Eu faço o que tu precisa. Eu tenho gênios aqui, eu tenho pessoas boas, eu tenho uma cultura interessante de serviço, mas o que tu precisa para vender mais? Aí o meu grande cliente na época, assim, que eu acho que foi um grande trunfo da V4, foi ter fechado com a Lebs, que era uma varejista... A Lebs, o seu Drebs. O seu hotel, exatamente. Seu hotel tem 90 anos e está ativo. Acho que sim, é verdade. Tem os 3, né? Tem os 3 filhos, né? Eu sou uma empresa agora chamada 9.0. Olha aí. Que é uma empresa de grana, assim, presta grana. Uma empresa... esses dias eu estava na reunião com a empresa dele, ele pintou lá na empresa. Olha aí, gurizada. Eles são gigantes aqui do Sul, né? São pessoas maravilhosas, uma família maravilhosa, conheço todos eles. São meus colegas de CDL. Ele falou pra mim, e aí, gurizada? Olha, devo 2 parcelas da TV, não me cobre. É mais ou menos isso. Cara, quando ele veio com o projeto, né? Tudo veio do Hotel, Debs Júnior, o filho do seu Hotel. Ele trouxe pra nós o projeto e falou, cara, olha só, eu preciso que todas as minhas lojas, tem um WhatsApp na ponta. O meu gerente tem um WhatsApp vendendo. Eu preciso que esse projeto saia do papel. E aí, específico. E aí lembra do que eu disse, cara, se eu vou pegar um projeto, ainda mais com um conhecido, de CDL, né? Cara, tem que entregar. Né? Então foi um grande boom
da V4 na época, foi um dos maiores clientes da V4 por 1 ou 2 anos, né? Hoje, graças a Deus, a empresa explodiu, já são tranquilamente mais de 20 mil projetos que foram entregues e ativos ainda deve ter em torno de uns 7.500, 8 mil contratos. Então, a nível de rede, hoje são mais de 200 escritórios ativos. A gente é o escritório do Rio Grande do Sul, a regional. A empresa cresceu muito, começou a pulverizar o número de escritórios, eles precisaram de ajuda, os maiores escritórios, então a gente chama de R11, né, a nível Brasil. Os R11, que são os 11 maiores escritórios, os mais qualificados e tudo mais, pelas suas pontuações, eles assumiram os escritórios abaixo, né? Então, uma espécie de marketing. Mas eu tenho uma dúvida, assim, eu gosto de desmembrar as coisas, porque o cara que tá lá em casa, ele tá, beleza, tem uma agente de marketing, beleza, tá? Mas por que franquear e não abrir a sua própria empresa? Porque o cara, pelo que eu tenho, tinha um modelo de negócio pronto, fica mais fácil trabalhar. Mas se eu consigo fazer também, é simples, não é... qual é o desafio? Perfeito. Excelente pergunta, por quê? Porque é uma dúvida tanto do profissional que quer empreender, que um pouco acha que 1 ou 2 cursos, ele consegue abrir o negócio dele e fazer. Mas Pedro Sobral ensinou, já era. Pedro Sobral me ensinou, eu consigo fazer gestão de tráfego, que eles chamam, né? A V4 não se encaixa aí, né? A V4 ela traz know-how para o cliente, digamos, para o franqueado, agora falando do franqueado. Eu trago know-how, mas muito mais do que o know-how e o conhecimento e a cultura, que está tudo prontinho, eu também tenho um outro ponto, digamos, de diferencial, que é meus dados, né? São 13 anos levantando dados de clientes. Essa inteligência é impossível de ter. Tu pode ter se tu tem 13 anos, né? E tu já atendeu mais de 20 mil projetos. Eu tenho todos esses dados e informação. Então esse nível de inteligência eu só consigo ter se eu tiver dados. Então esse é um primeiro ponto. Além disso, como uma grande rede, vamos pensar aqui no Sul, quem está nos vendo possivelmente conhece, Unisuper. Qual que é o diferencial do Unisuper? A gente está lá junto um monte de supermercadista, eles têm uma marca mais forte, ao invés de ser uma marca sozinha, e eles compram junto. Então eles ganham com barganha. Então, em vez de comprar 10 mil reais... coletivo, né? Um grupo, né? Em vez de eu comprar 10 mil reais de Nescau, eu vou comprar 100 mil reais de Nescau. Então, eu tenho um preço diferenciado. Minha barganha melhora, meu custo é menor, eu tenho mais margem. Fora o fato que minha marca está ficando forte. Então, redes de supermercado têm essa característica. No nosso caso, é uma rede de marketing. Qual que é a nossa característica? A gente bota todo mundo o dinheiro junto de mídia. Então hoje a V4 investe 4 milhões de reais em mídia mensal. Tá, mas 4 milhões de reais em mídia mensal, Vini, tu coloca? Não. Somos 200 escritórios que compartilham do investimento para chegar nesse valor. Quando eu coloco um valor de mídia alto nesse patamar, eu baixo meu custo de aquisição. Eu baixo meu custo por lead. Então os diferenciais de tu entrar na rede V4, se tu quiser abrir o escritório V4, é que tu tem um custo menor de aquisição, porque a tua marca é muito forte e tu tem um volume de dinheiro maior investido, e todo know-how e tempo. E, cara, pro cliente a entrega é diferente, porque ele acaba recebendo essa inteligência de que são 13 anos de mercado atendendo mais de 20 mil contratos. Sim. Entendeu? Então tem um diferencial nesse sentido. Então é vantajoso para quem compra. Claro, se ele entender que ele quer alguma coisa de longo prazo, quem compra a V4 e quer rapidamente ganhar dinheiro não é tão fácil. Não é o break. Não é o break. Tu tem o break-even hoje de uma unidade da V4, acho que deve passar de 12 meses. Mas a promessa já foi de 1 mês de break-even. Por quê? Porque tu comprava a V4 e já ganhava o cliente. Agora não mais, mas já foi muito melhor. Mas aqui a gente brinca, né? É quem chega antes bebe água limpa, né? Exato. Mas uma das questões que eu tenho, assim, vocês fazem planejamento, execução, tráfego pago, o que eu contratando V4, o que eu tô contratando, sabe? Boa. Então, não é esse é um ponto que tu trouxe também muito importante, que é o que é a V4 Company, né? Hoje a gente é uma empresa 360, tá? Então, que nem eu disse, sempre foi, desde lá da época do seu hotel, que eu te comentei, a gente sempre foi assim, tá? O que tu precisa? Primeiro, então... do cliente mesmo. Mas aí que tá, a gente sempre teve essa característica. Então, se precisar ser feito tráfego pago para aquisição de cliente, cara, isso é uma parte do projeto. Mas são hoje mais de 150 serviços no total. Eu sou uma MPM do marketing. Só que daí, o marketing ele não serve para nada, na minha concepção, se não houver venda. Então, eu não sou uma empresa que vou focar em fazer mídia para ti e não vender.
Não, meu negócio não é esse. Meu negócio é, tá, como é que a gente vai vender? Então é olhar a primeira venda. Tu quer vender mais. Beleza, como é que nós vamos chegar lá? Então, meu principal produto hoje é a estruturação estratégica, que é hoje o que eu mais vendo, que é o quê? Cara, eu vou ficar 45 dias contigo, tu vai me pagar, eu vou olhar toda a tua necessidade relacionada a marketing e vendas, como eu faço para tu vender mais, e se tu não gostar, cara, em 45 dias eu te devolvo o dinheiro ainda. Por quê? Porque dali nós vamos descobrir o que a gente vai fazer. Esse é o melhor produto que eu tenho hoje, é o que eu mais vendo. Então, é um diagnóstico 360 de marketing e venda dos caras e do concorrente deles, do cliente. Então olha o concorrente dele, olha o que eles estão fazendo, olha o que tu está fazendo teu concorrente. E aí sim, com esse diagnóstico em mãos, aí eu vou para cima. Cara, eu tinha uma ideia. Hoje, a cada de 10 clientes meus, 5... Lá a gente tem uma pesquisa interna, de cada 10 clientes que eu atendo, 5 não viveriam sem mim, digamos assim. Tipo, sabe aquela coisa, aquele nível de pesquisa que, para tu sentir mesmo se o cara realmente está prestando um bom serviço. Porque eu te comentei, cara. Quando eu tinha empresa, era muita gente que eu contratava em todos os nichos, cara, que não eram sérias. Então isso me doía. Então pra mim é muito importante que a entrega exista. Entendeu? Mas aí vem um ponto, que agora é provocação, sabe? Manda. Porque eu canso de ver gente que não andou pra frente, tá? Que não andou pra frente. Aí eu perguntava assim, o que tu tá fazendo? Estudando marketing digital. Sim, sim. Eu disse, picareta? Tipo, é que depende do tamanho, qual que é o problema? Ele não importaria se a intenção E dele... não tô falando aqui, corta aqui, depois vão dizer, lá, xingou os caras. Não, ó, tem gente, tu sabe, né, Vini? Que ele faz um cursinho básico, ele acha que tá estudando marketing digital. Ele acha que vai executar o marketing digital na plenitude. Olha, eu até a mão no rosto, ele não concorda comigo. Não, eu tô dentro contigo, cara, porque... É assim, o problema do marketing digital é que ele foi colocado numa prateleira onde é como se todo mundo tivesse o mesmo acesso, né? O marketing como digital, como qualquer outro negócio, né? A essência do serviço que é prestado por agências e marketing, ela tem entregas e de qualidade diferente. O cara que está fazendo um curso, que está estudando, ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer uma aquisição das plataformas de mídia, sejam elas Facebook, Google, que estão... O que é o Google, né? O que é o Google? O que é o Facebook? É uma prateleira... Ela é uma prateleira gigante de pessoas que vende pessoas, vende leads, né? Aí o cara vai lá, faz um curso, aprende como vender, comprar essas pessoas, e aí ele, basicamente, ele faz o quê? Ele começa a prestar esse serviço. Só que para quem? Né? Para qual tamanho de cliente, né? Quando tu vai para uma enterprise, para uma empresa large, cara, ela não quer só lead, ela já tem o lead. Sendo bem francamente, assim, cara, ela já tem o lead. O serviço é muito mais amplo, muito mais... Rote lá, vamos pegar no passado, vamos fazer um gancho. Cara, eu não precisava de cliente. Entrava 3 mil pessoas por dia na loja. Se alguém quisesse me ajudar, por que ninguém conseguia me ajudar? Eu não conseguia... Era muito difícil contratar uma agência que me ajudasse. Eles só queriam fazer mídia. Cara, a mídia... O que é a mídia? Vamos lá. Mídia é expor a tua marca pra mais gente. É isso aí, tu contrata um Porto Alegre 24 horas, contrata um Porto Alegre 24 horas. Contrata Pampa, isso. E é isso aí. Só que imagina eu chegar aqui pra ti, Diego, e eu quero te contratar. Eu quero contratar o Porto Alegre 24 horas. Só que com uma mídia que não tem nenhum sentido com a tua mídia, com o teu espaço. Tu vende notícias, tu vende... ou seja, tu tá num nicho de pessoas que estão atentas ao que estão vendo, né? Certo? Já o Google não. Qual que é a mídia do Google? A mídia do Google é quem está pesquisando, quem está procurando. Então, primeiro de tudo... o Google, tu bota lá, eu quero ir para Atenas, aí depois vem um monte de propósito de Atenas, que é o tal do tráfego pago. Ok, isso é tráfego, tu está adquirindo tráfego, né? Ou seja, tá pagando por tráfego. Mas se tu não souber fazer isso, né? E outra, se tu te fixar que só isso importa, só adquirir mais gente importa, será? Será que tu não dá para vender muito mais para os clientes que tu já tem? E aí isso aí tem tráfego pago para isso? Não, o cara já existe, ele já é teu cliente. Tu não pode vender muito mais para ele? Por que tu... Rote de novo. 3 mil pessoas entrando na loja por dia, eu vendia para 1.000. 2 mil embora sem comprar. Eu precisava de mais gente, eu precisava de exposição de marca. Não era isso que eu precisava. Eu precisava de outra coisa, eu precisava de alguém que olhasse para mim e falasse, cara, vamos analisar os produtos, vamos olhar... Então a V4, ela cresceu aí. Ela não focou só em trazer mais mídia, trazer mais exposição. Isso é um mercado e ele funciona. Só que tem outro. Cara, como é que tá teu time comercial? Será que eu não tenho que treinar ele? Será que eu não tenho que mudar a ferramenta do teu time comercial? Porque não adianta chegar o lead e o cara não converter o lead, né? Exatamente. Não, e vamos lá. Adianta eu botar mais lead? Daqui a um pouco tem uma empresa que, cara, eu tenho clientes meus que tem 22 clientes e faturam 200 milhões por ano, com 22 clientes recorrentes mensais.
há 10 anos, indústria de metalúrgica. 10 anos, com 22 clientes, certo? O que eu posso fazer para vender mais? Trazer mais clientes para ele? Será? Não é esse o interesse. Eu treino o time comercial, eu penso o produto, eu penso o mercado, a praça, né? Onde nós estamos atuando? O que nós estamos vendendo? Então, a gente é muito mais uma assessoria, por si só, de vendas, vamos chamar assim, porque eu vou pensar como tu vender mais, mas não necessariamente adquirindo novos clientes. Então, o mercado é muito pra gente. Então, esses caras que estudam uma coisinha, infelizmente, eles encontram o mercado porque é muito hypado, muito explosivo, eles encontram o mercado, mas para os clientes errados. Se fosse uma empresa menor, eles conseguiriam atender. Né? Um escritório ali que fatura 30 mil reais por mês. Cara, talvez ele consiga atender. Um escritório de advocacia que está recém começando, sabe? Legal, 2 advogados saíram da faculdade, se uniram. Cara, contrata uma empresa menor. Só que o problema é que eles querem pegar alguns clientes muito maiores e acabam se queimando, entendeu? Sim. Vamos para um rápido intervalo, é isso daí? Vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos. Tá bem legal esse jogo aqui, né? Já voltamos. Estamos de volta com o programa Checkmate. Esse novo modelo ficou legal assim, né? Ficou uma coisa mais bate-papo. Mas eu gosto muito do formato podcast. Tô me adaptando. Que a vida é isso, né? O empreendedor tem que estar sempre se adaptando, né, Vinícius? É verdade, é verdade. Não, hoje eu sou suspeito de falar porque eu sou um fã do empreendedorismo de uma forma surreal. Essa é a grande verdade, né? Inclusive tenho grupos de empreendedorismo que eu participo há 14 anos já e me dedico para essa causa, né? Para mim é uma causa, o empreendedorismo para mim é uma causa, essa é a grande verdade. Porque eu acho que o que vai mudar o mundo realmente é o empreendedorismo, sabe? Desde o empreendedor que é individual, que é aquele cara que é sozinho e aquela pessoa que se desenrola, até as empresas gigantescas, né? Então... Por que as pessoas têm... quando tipo, tu cresce tipo a V4, ou as empresas que vão crescendo, até queria que tu me ensinasse isso. Por que as pessoas começam a ter um pouco de distância dessas grandes empresas? Vamos lá, vamos pegar uma Marco Polo. Pô, é uma empresa também, Gerdau, sabe? Foram crescendo, as pessoas começam a se distanciar dessas marcas. Sabe por que disso? Tu diz assim, no sentido de, pelo tamanho que elas chegam? Isso. Elas atingem um patamar que... Cara, eu entendo no fim do dia que o Brasil tem uma característica diferente do mundo, que é a insegurança jurídica, né? Então a gente tem uma insegurança jurídica tremenda, assim. Só que depois de um determinado tamanho que tu chega, cara, tudo que tu faz, tu vira alvo, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto que as empresas, elas procuram tentam focar em tentar gerar o menos polêmico possível e, sim, sair um pouco do holofote, porque tu acaba encontrando muita gente que não... Infelizmente, o Brasil tem muita gente que é contra o empreendedorismo. Tem muita gente que é contra o empresário. Eu vejo isso muito. É bem comum. E tudo bem, eu acho que cultural? Tem que ter... eu não sei se é cultural ou se é uma questão muito política também, sabe? Porque a gente tem muito político que vai lá e diz para as pessoas de que o malvado é o empresário. Quando na verdade é o oposto, né? Quando na verdade o empresário, a única coisa que ele quer é fazer com que as pessoas ganhem dinheiro e ele ganhe também. O interesse dele é puramente em desenvolver a própria vida através do empreendedorismo, né? Então... Porque assim, eu venho numa comunidade aqui de Porto Alegre e quando eu comecei eu tinha muito problema com pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham dinheiro. É o explorador versus o explorado, né? Isso. Mas quando tu vai pro lado de lá do balcão, que tu começa a gerar emprego, tu começa a gerar renda, tu vê que aquilo é legal, né? Porque são pessoas que estão ali, dependendo do trampo da pessoa, né? Tô tomando decisões que vai modificar, vai impactar lá na ponta, lá. É um pouco surreal isso de ser contra o empreendedor, sabe? Eu nasci atrás de um balcão, né? Então, eu não sei, de novo, assim, meu pai sempre foi empreendedor,
né? Minha avó conta que ele vendia ovo lá, ele nasceu em Nova Bassano. Ele vendia ovo em cima do burrinho dele lá e tal. Então, ele veio pra cá muito novo, com 17 anos, abriu a janela do apartamento dele e começou a consertar a TV. A gente é dali da nossa família, meu pai constituiu o negócio dele todo no Leopoldina ali, né, na Rubem Berta. Então, a eletrônica Leopoldina, se muitos conhecem, foi dali que meu pai começou. Foi dali que ele juntou dinheiro para comprar a Severo Roth em 1995. Mas ele literalmente veio de fora, sem nada, começou a estudar, a trabalhar. Então, todas as nossas férias do colégio, quando nós nascemos, né, quando eu nasci, cara, a gente tirava literalmente as férias, ficava atrás do balcão, mexendo no caixa, incomodando os técnicos lá, né? O Paulo, eu conhecia lá, o alemão, um monte de técnico lá da nossa... Eu tinha 5, 6, 7 anos. Aloprando os caras. Eu ficava aloprando os caras, cara. Eu chegava do colégio, né? Meu pai e minha mãe sempre levaram com muita importância pagar colégio particular. Então eu estudei no Doroteia, era um colégio particular bom ali da Zona Norte, de Porto Alegre. E, cara, nas férias, ou depois do expediente, eu estava de tarde, minha mãe ia me buscar. Meu pai, às vezes, me buscava, cara, ficava lá na eletrônica, sabe? Era uma esquina ali, bem tradicional do Leopoldina, que é a Juscelino com a Martins. Uma loja que foi anos ali, né? Hoje em dia não existe mais, era Eletrônica Leopoldina o nome. E, cara, a gente ficava lá, entendeu? Brincando atrás do negócio, arrumando TV, tipo, tirava as coisas da TV, estragava os negócios, puxando de orelha do pai aqui e dali. Então eu crescia atrás. Cara, crescia atrás. Eu ficava de noite vendo meu pai falar com a turma assim, gente, amanhã nós vamos ter isso, sabe? Motivando a galera pra continuar trabalhando. Aí depois com a Severo cresceu pra caramba muito rápido, daí logo meu pai faleceu. E aí, cara, mesma coisa, sabe? Minha mãe, junto com meu tio lá, agarraram com unhas e dentes, vamos seguir o negócio é um negócio bom. Eu cresci nisso. Então a minha vida inteira foi isso. Eu não sei como é, sinceramente, as pessoas me perguntam, cara, eu não sei como é que é esse executivo. Eu não sei o que é isso. Eu, cara, sempre tive um negócio, entendeu? Eu fui a vida inteira empreendedor. E eu vi as pessoas mudar de vida. Cara, a quantidade de gente que eu conheço hoje, que mudaram suas vidas através de pessoas que trabalharam comigo e que depois abriram negócio. Tenho primo meu, eu tenho todas que saíram muitas vezes da mesma forma que eu e empreenderam, cara, todas estão bem, sabe? Sim. Então eu não consigo, cara, lá da V4, da unidade que hoje eu tenho, que é o meu negócio, que é aqui do Rio Grande do Sul, nosso escritório fica ali na Leopoldo Bira, ali hoje, né? Ali na Santana. Mas, cara, só dali, hoje deve ter uns 110 funcionários mais ou menos. Mas já tivemos 300 nessa jornada de 6 anos. Cara, com certeza absoluta, todos que saíram e empreenderam estão bem. Todos. Só que a gente se motiva a ensinar. Eu acredito muito que o empreendedorismo é um meio, sabe? Só que eu não entendo o porquê que as pessoas não gostam do empreendedor. Por que ficou essa imagem? Cara, porque eu acho que deve ter tido muito empresário ruim. Deve ter tido. Porque, cara, não tem como se criar uma... história, né? Cara, se tem muita gente que odeia, deve ter sido muito chefe, né? Aquela coisa do chefe, do patrão, sabe? Eu não vivi esse mundo. A minha bolha, o meu mundo onde eu vivi, todo empreendedor só quer o desenvolvimento da pessoa que está com ele. O mundo que eu vivo é esse. Eu não vivi um mundo onde o patrão era explorador. Cara, isso nunca existiu. Eu reuni, Diego, isso é muito legal de falar, hein? Falar um negócio muito legal, que eu nunca me esqueço de me arrepiar. Cara, na Severo, eu tinha 24, 25 anos. Chegou o sindicato lá. Né? Sindicato que é deles. Não, era o sindicato, era o sindicato do sindicato do trabalhador, não me lembro. Era o sindicato que era dele. O meu era o Sind Lojas, que era o patronal, sim, que era da loja, e eles tinham o sindicato deles, que era o sindicato que teoricamente defendia eles. E talvez defendia, não sei. E tá tudo bem. Cara, olha só, vamos lá, eu não quero criar polêmica aqui, dizer mal ou bem do sindicato. É pra esse programa também. Tá, não é a minha intenção. A minha intenção é, eu reuni essa turma, peguei todos os meus colaboradores de vendas, todo mundo que tinha. Na época tinha tipo uns 130 funcionários. Eu reuni todo mundo. Principalmente os mais em dúvida. Eu botei todo mundo, eu tinha 25 anos, cara, só que eu já tinha entendido o jogo de que esses caras queriam criar esse cara vai te explorar. Então eu falei, turma, vem cá, olha só, eu vou pegar aqui o papel que diz o que eu sou obrigado a fazer, porque eles defendem vocês e eles me obrigam a fazer isso aqui por vocês. E que se eu não fizer... Essa ponta. Eu peguei aqui que era como é que é o nome daquele? É a convenção. A convenção. Pegar, vamos lá, gente, vem comigo, todos vocês. Todos que estavam lá, se vocês assistiram isso, vocês vão lembrar. Eu fiz exatamente isso. Deviam ter uns 70
70 olhando pra mim, eu com 25 anos, um guri. E quantos cara, negócios? Uma penca? vários pensando, vai falar merda. agora que ele vai. Peguei a convenção, eu falei, guri, vamos lá. Pessoal, sou obrigado a pagar pra vocês, no mínimo, sou obrigado a pagar pra vocês, no mínimo R$1.400. Levanta a mão aqui, tinha 70. Levanta a mão quem ganha menos de 1.400. Boa. Quem ganha 1.400? Ninguém levantava a mão. Por quê? Porque, cara, ninguém ganhava 1.400. Todo mundo ganhava mais do que isso. Por quê? Porque, cara, aquilo era o mínimo. Só que tinha comissão, tinha o extra, não sei do que. Sempre vai ter, porque eu tenho que te motivar. Pessoal, não me obriga a pagar plano de saúde aqui. Levanta a mão quem tem. Os 70 levanta a mão. Por que vocês têm plano de saúde? A convenção coletiva do sindicato de vocês, que lutou por vocês, não me obrigou a pagar. Por que eu tô pagando? Calma, vou explicar pra vocês. Vamos de novo. Vamos mais. Cara, é isso aí, gente. Beleza? Eles lutaram e conquistaram o quê? Pagar 1.400 pra vocês e não tem plano de saúde. Vocês estão felizes? Porque eles lutaram por vocês pra ganhar isso. Vamos cumprir a... Quer que eu cumpra? Ou sigo pagando plano de saúde, pagando comissão pra vocês, dando almoço? Sigo no meu modelo ou sigo no deles? Então assim, gente, isso aqui é uma convenção do mínimo. Isso aqui é o mínimo pra regular o mercado. Então tudo bem que se quisessem existir pra ajudar as pessoas que estão sofrendo, cara, que vão em luta das pessoas que estão sofrendo, vocês não estão. Sabe quem que regula o meu mercado? Meu concorrente aqui da frente, a Tubolândia, Rodrigo, um abraço pro Rodrigo, gente boa pra caramba. O pessoal ali de baixo da RF, sabe, que é o Rogério, cara, essa turma paga mais e vão tirar vocês de mim. Vocês são os meus talentos, vocês que geram retorno pra mim. Cara, foram 70 rostos assim que fizeram assim, ó, entendi. Cara, isso aqui é o mínimo. Gente, isso aqui eles estão regulando o mercado pro mínimo. Eles não são amigo de vocês. Eles são amigo das pessoas que precisam de ajuda. Vocês são regulados pelo meu concorrente aqui da frente que paga mais. Esse cara que paga mais vai tirar meu talento. Eu pegava lá um exemplo, pegava o José. Cara, olha pra ti, José. Excelente vendedor, excepcional, cara, não quero te perder. Eu não quero te perder. Se eu te pagar menos, tu não vai embora. Ele, sim. Falei, pois é. Então eu pago. Quem regula o salário, quem regula o pagamento é o mercado. Não sou eu. Longe de mim querer regular o mercado, quem sou eu? Eu tenho meu lucro, tenho, porque eu tomo meu risco. Eu sou empreendedor, cara, chovia, pago imposto, chovia, estrava o telhado. Turma, fica tranquilo. As coisas vão se resolver, eu tenho que resolver, pra vocês trabalhar, pra vocês ganhar dinheiro. Então quando tu começa a ter responsabilidade pela vida das pessoas, responsabilidade de verdade, de olhar assim, peraí, cara, esses caras aqui, ele tá indo pra casa, ele tem uma família, tu começa a entender o seguinte, cara, o empreendedor não é malvado, pelo contrário, ele tem uma responsabilidade na mão muito grande. Então ele é atucanado. Ô Vini, eu tô fazendo hoje ter vice-presidente do CDL Júnior. Sou vice-presidente de marketing do CDL Porto Alegre. Vice-presidente de marketing, não é Júnior, não é nada? Não, é vice-presidente de marketing da CDL Porto Alegre. Tá, o CDL é a entidade... A entidade, pá, né? É, a CDL Porto Alegre, hoje do varejo é a que mais a gente consegue... É uma das maiores, assim, de lojas de CDL são as que mais estão contribuindo para comércio e varejistas locais. Como é que vocês veem hoje essa discussão do fim da escala? Agora eu te botar numa enrascada aqui. Vamos lá. Fim da escala. Então, óbvio que a gente não está vendo com bons olhos, não no sentido de que, a gente vai... não é nesse sentido. É no sentido de que eu como instituição, tá? Até porque eu não posso falar em nome da instituição como um todo, né? Mas eu como Vinícius... pra mim é uma idiotice, né? Porque, vamos lá, não quero ser tão pesado. Pra mim é uma discussão boba. É uma discussão pra falar de outras coisas, na verdade, deixar passar, né? Levanta esse problema aqui pra deixar todo mundo cego e passa esse monte de coisa aqui, ó, por baixo do tapete. Então pra mim foi isso. Um assunto polêmico e tal. Mas no fim do dia, de novo, quem regula é o mercado. Tu não quer ganhar mais? Cara, se tu quer ganhar mais, tu vai trabalhar no sábado, domingo, tu não vai se importar. Tu vai trabalhar porque tu quer ganhar mais, né? Então, é uma forma de tentar regular o mínimo, de novo, né? Cara, o que é o mínimo? O cara não pode trabalhar mais do que 5... Beleza, o que vai acontecer? O mercado se autorregula. Então vai acontecer que as pessoas vão trabalhar menos. E automaticamente, com o tempo, vão ganhar menos. Ou vão deixar de ter aquele ganho maior que teriam. Então não vai mudar. O resultado no final, com certeza, é polêmico. Mas possivelmente no longo prazo, quando eu olho pra frente, cara, só vai tirar dinheiro de quem merece receber, tá? Como instituição, a gente não se posicionou ainda como CDL, né? No sentido de o que é melhor ou pior, né? Então não posso falar. Mas como pessoa, de novo, assim, minha opinião é que, cara,
Tanto que eles lançaram lá o 4.3, né? Que daí, então nós vamos ir, porque daí provavelmente que eu quero com a ideia do 4.3 lá da... Eu acho que o cara que pensou, né? Não, é que daí eu boto dois. Eu boto um 4.3 e outro 4.3 e aí eu tenho 2 funcionários pelo preço de 1, né? Então, o raciocínio é sempre o mesmo, assim, é isso que nós temos que olhar, sabe? É pra isso. Sinceramente, isso vai mudar alguma coisa? Não vai, cara. Entendeu? Não é isso, o que a gente tem que mudar é baixar custo, é ser mais eficiente, entendeu? Fazer com que as coisas rodem mais rápido, né? Tem muita riqueza, cara. Eu já viajei o mundo, já fui para mais de 34 países. Cara, eu vou te dizer assim de coração, o Brasil tem muita riqueza. O Brasil tem muito a explorar, tem muita coisa aqui. Só que, infelizmente, cara, existe muita gente que tá tirando essa... Tu entende? Tá vivendo... o extraordinário, porque ganha muito lá como um poder público, e para defender pessoas que não estão conseguindo ter o básico, sabe? Não conseguem comer. É muito inchada, né, Vini? Esses dias. É uma cidade que eu adoro viajar. Mas uma cidade que eu não gosto de ir é Brasília. Porque eu vejo grandes monumentos sugando o dinheiro de uma nação inteira. Brasília é isso, sabe? É isso. Infelizmente, a parte política se tornou... Hoje ela se tornou inimiga do crescimento, inimiga de quem quer evoluir, de quem quer ir pra frente, sabe? Ah, Vini, todos? Não, nunca é todos, mas a grande maioria, cara. Isso é muito ruim. Como pode a parte pública, que é a parte que tem que ajudar, sabe? Eu não sou anarquista, eu não sou libertário, acho que eu sou liberal. Esse é o meu posicionamento. Então, ou seja, eu acredito que tem que ter um síndico. Vamos botar assim, eu acho que tem que ter um síndico no condomínio, sabe? Eu vivo numa sociedade, um condomínio é uma sociedadezinha, né? Sim. É uma sociedadezinha ali, né? Cara, tem um síndico, eu apoio que ele tem que... o portão todo mundo vai usar, sabe? Pintar o prédio, todo mundo vai deixar o prédio mais bonito, todo mundo vai valorizar o prédio pra todo mundo. Então, cara, as estradas, o policionamento, tudo tem que ser do poder público. Mas eles foram indo muito mais além, eles foram encontrando ambientes, sabe? Foram criando ambientes pra ser público, que não deveria, cara. Tem muita coisa que, cara, tira isso aqui do poder público, desincha isso aqui, cara. Deixa eu te contar uma. Esse final de semana eu fui num lugar e tem uma cidade minúscula, assim, chamada... como é que é o nome da cidade? É aqui do interior, uma cidade muito pequena, tá? Uma cidade pequena mesmo, assim. Cada Café? Não, São Luís Gonzaga. Lembra? São Luís Gonzaga. E aí ela tem um museu, né? E tinha 12 mulheres no museu. Eu cheguei no museu, a gente tá gravando um documentário, cheguei no museu, era 11h30. Cheguei 11 horas. A mulher me olhou e disse assim, tem que ser rápido, tá? Porque eu vou estar no meu horário de almoço. Aí eu pensei, bom, as pessoas nunca vêm aqui, mas tudo bem, tem que respeitar, né? E meu horário de almoço é curto. Ela falou, é curto. Eu disse, tá. Que hora a senhora volta? 1h30. A senhora tá me dizendo que a senhora tem 2 horas de almoço. É isso. E tá me dizendo que é curto. E ela, sabe como é que é, né? Eu disse, meu Deus do céu, cara. E é mentalidade, é uma questão de mentalidade, Vinícius, tu entendeu? Porque tu deve ter um monte de funcionário, até na V4, que é um ambiente mais pra frente, que o cara ele tá com medo de dar um passo pra frente, ou usar mais, criar alguma outra coisa, chegar com um novo desafio e se trava. E aí, como é que tu faz pra esse colaborador ter essa liberdade, tu entende? Perfeito. Hoje nós lá não temos funcionários, né? Por quê? Porque a gente opera muito num modelo de empresa para empresa, então é uma operação híbrida, né? Onde a gente tem alguns, obviamente, colaboradores CLT, mas a maioria trabalha no formato de... trabalha como PJ, ou seja, trabalham conosco, mas podem trabalhar para quem eles quiserem, né? Então eles fazem inúmeros outros serviços, são pessoas que já ganham relativamente um recurso como um empresário de fato, então são microempresas, né? Então eles têm uma liberdade, né, muito grande, e essa questão de horário de almoço, tal, é tudo mais voltado para o ambiente, de novo, de regulamentação, né? Então, é o Estado querendo regular o que tu faz, como tu faz, o que tu faz. De novo, assim, isso não cabe pra mim, sabe? O cara cuida das ruas, deixa as ruas bonitas, deixa o ambiente seguro para as pessoas trabalhar. Vai o carro passar sem estourar o pneu. Exato, cara. Vai se preocupar com como o cara tá trabalhando, o que ele tá fazendo, qual horário ele tem que trabalhar.
cara, parece que trata todo mundo como criança, sabe? E as pessoas que operam no meu mercado, pelo menos, o meu mercado é muito mais, é muito diferente do varejo que eu trabalhava. Então ele é muito mais libertário, as pessoas são muito mais liberais. Então, eles não, cara, não existe eu dizer pro cara a hora que ele tem que almoçar ou não. Às vezes ele almoça a hora que ele quiser, se ele não quiser almoçar, ele não almoça. As pessoas são uma empresa, ela é por si só uma empresa, né? Então ela faz o que ela quiser. Essa é a grande verdade. Ela vai se ela quiser ir, se ela não quiser, ela não vai. E isso eu pratico, na prática, né? Daí eles vão começar a criar polêmica disso agora também, né? Já estão lá no Congresso lá dizendo, porque tem a pejotização. Deve ter, cara. Deve ter gente que trata PJ como funcionário. Mas assim, isso não é a grande maioria. São os que não sabem fazer. E tá tudo bem, cara. Dá problema pra eles, processa eles. Mas o problema é querer botar todo mundo sempre na mesma caixinha. Todo mundo é ruim, todo mundo faz errado. Não é assim que funciona, o mercado não é assim, cara. Pelo contrário, a minha bolha, de cada 10 pessoas que eu conheço, 9 são empreendedores, são todos muito bons, entendeu? Já teve na China, Vinícius? Na China, não. Eu estive lá com o nosso amigo Rodrigo. Verdade, Vou te dizer que eu descobri um país comunista, é Starvision. Eu sabia de comunismo é só as ideias, porque na prática, meu irmão, querem vender tudo. Os caras te vendem até a mãe se precisar, entendeu? O grau de pobreza e de riqueza, vamos botar assim, né? Que a China saiu daqui, da pobreza pra riqueza, justamente por 50 anos. Absurdo, cara, olha só. E a gente tem muito mais riqueza aqui no Brasil, cara. A gente não deveria ter tanta gente passando trabalho, cara, passando fome, velho. Exato. A gente tem muita riqueza aqui, cara. Tu deve ter visto lá na China. Eles vivem extraordinário hoje, né? As grandes metrópoles, eu acho. O quarto que eu fiquei era do tamanho dessa coisa aqui, desse nosso estúdio aqui. Sabe, o quarto que é grande. Aqui 2 andares. Aqui os 50 metros, 60 metros. 2 andares, andar de cima e andar de baixo. Os caras pensam muito grande. Vinícius, quero te agradecer, mas tu volta, né? Tu volta pra nós trocar mais uma ideia. Parceiro. Agora, deixa o recado final pro empreendedor e deixa o recado final pro pessoal do V4 agora. Boa. Vamos lá. Então, agradecer novamente, né, Diego, toda a turma, toda a equipe aí. Já gostei de jogar. Sabe que eu gosto de jogar xadrez, né? Por mim até estaria jogando enquanto a gente conversasse. Eu não consigo ver 2 coisas ao mesmo tempo, né? É uma de cada vez, senão dá problema. Boa. Não, agradeço demais a toda a equipe, né? Eu vejo o pessoal trabalhando, então é sábado, né? Pré-jogo do Brasil e tá todo mundo aí, né, de novo na luta. Então, empreender isso, né? O Diego, eu cheguei aqui e me disse, cara, vim das missões, saí das missões, fui direto cobrir 2 reuniões? 2 reuniões, depois foi show, então fui cobrir show, então isso pra mim é o que me motiva. Eu sou empreendedor nato, de novo, nasci nesse mundo, não consigo deixar de ser. A V4, cara, ela encaixou muito no meu perfil, porque é um negócio que realmente ajuda o outro lado a vender mais, e pra mim, quem não tá vendendo tá morrendo. Quem não tá crescendo tá morrendo. Isso é uma realidade pra mim, eu acredito muito nisso. Porque, cara, se tu não tá vendendo mais, cara, se tu não tá crescendo, a inflação tá te comendo. E o dinheiro tá valendo menos. Sim. O dinheiro vale menos. Então, cara, tu tem que vender mais, tu tem que crescer mais, né? Então, eu, como empresa, como instituição, né, eu acredito muito que eu estou no lugar certo, porque eu estou num ambiente onde eu posso ajudar o outro lado, que é um empreendedor, que quer crescer, quer vender mais. Então, se porventura esse for o teu caso, está à disposição, né? Só me procurar, a gente conversa. Mas, de fato, assim, a minha causa é o empreendedorismo. Eu acredito no empreendedorismo como uma causa. Não só como algo da minha vida que mudou a minha vida e mudou a vida das minhas filhas e vai mudar a vida de todo e muda a vida de todo mundo que convive comigo, graças a Deus. Mas eu acredito também como uma causa de sustentabilidade de um país. Sinceramente. Eu acho que um país, caso que tu foi lá, viu cases de sucesso, que nem a China, mas pega outros inúmeros, né? Com a riqueza que a Europa tem hoje, cara, quantidade de empreendedor e coisas que a Europa construiu, os Estados Unidos, entre outros, a Argentina agora, o que o Milei tem feito lá também, Chile, enfim. Então, eu acredito muito nisso. Então, agradeço de novo, muito, imensamente aqui pelo convite. Sabe que estamos juntos, estamos conectados, né? Acho que tem muita coisa ainda que a gente vai fazer junto, e como já fizemos e faremos ainda. E é isso. E se vocês quiserem entender um pouco mais de mídia, de notícias, né? Aí é o Diegão que conhece tudo, manja de tudo, né? Então tá. Voltamos semana que vem, reprise, domingo. E tá no Spotify, tá no YouTube, tá em tudo que é lugar também, tá bom? Então, até a próxima. Valeu. Valeu.